A demissão dos 3 comandantes das Forças Armadas, junto com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Bem, para os praças das Forças Armadas em particular, foi uma boa notícia. Lembrando que o ministro Fernando Azevedo foi o mesmo que apresentou o plano de reestruturação dos militares para ser aprovado no Congresso Nacional. Quem não lembra da PL 1645? Pois bem, a PL 1645, que logo em seguida virou lei, hoje já é lei, beneficiou a oficialidade. O plano de previdência dos militares, não é, foi apresentado através da projeto de lei 1645, onde a oficialidade recebiam onerosos benefícios até 70%, porque tinham cursos, não é, que não foram dada oportunidade para os praças fazerem. Enfim, então só ganhava os benefícios quem tinha esses cursos. Acontece que na prática só fazia esses cursos a oficialidade, salvo alguns praças, não é? Foi uma injustiça causada pelo Ministério da Defesa. Isso criou uma indisposição entre os praças e o Bolsonaro. Lembrando que a base eleitoral do Bolsonaro nas Forças Armadas foram os praças. Os praças são 70% dos militares das Forças Armadas, que massivamente votaram no Bolsonaro, fizeram campanha, não é? Enquanto que a oficialidade, de modo geral, ficaram dentro de seus lares, nos seus berços esplêndidos, e principalmente os oficiais generais. Eles não se manifestavam, não saíam às ruas para fazer campanha. Os praças que participaram ativamente da campanha do Bolsonaro nas Forças Armadas se sentiram traídos, e um grande responsável foi o Fernando Azevedo, o recém-saído aí do Ministério da Defesa. Então, o Fernando Azevedo, o general Fernando Azevedo, ele também sempre foi hostil aos movimentos sociais que reivindicavam uma intervenção dos militares a fim de garantir a lei e a ordem. Por exemplo, o movimento dos intervencionistas sempre deu palavras de hostilidade com esses grupos, alegando, não só ele como outros, como o Santos Cruz, que foi um dos primeiros generais a ser demitido do governo, alegavam que esses movimentos convidavam o governo a se envolver em aventuras, como que a defesa da pátria, a defesa da sociedade dos atos ditatoriais do STF, dos governadores, dos prefeitos, como se isso fosse aventura, ou seja, defender a pátria, que é por excelência a principal missão das Forças Armadas, no entendimento desses generais, que o general Azevedo faz parte, o Santos Cruz, e os outros 3, né, o Pujol, para eles isto seria uma aventura, não é? Ou seja, cumprir a sua missão é aventura. Isso é considerado e foi considerado de modo geral pelos apoiadores do Bolsonaro como atos de covardia, de traição, pois na verdade queriam que continuasse tudo do jeito que estivesse, ou seja, a população sendo oprimida, e enquanto eles continuavam no berço esplêndido, não é verdade? Isso teve um alto custo, um alto preço, justamente neste momento que há uma cobrança maior, né? Nós estamos vivendo um caos, uma anarquia de norte a sul. A morte do cabo Wesley na Bahia agravou ainda mais a situação e a cobrança dos apoiadores do Bolsonaro para que decretasse, por exemplo, um estado de defesa. O presidente cogita em tocar em esse estado, declarar esse estado de defesa, e não recebeu o apoio devido desses generais, tanto do Fernando Azevedo como dos 3 comandantes das Forças Armadas. Outro fator que contribuiu também foi um general da ativa do Exército ter declarado em mídia ou em redes sociais que o Brasil estava prestes
a enfrentar uma terceira onda do Covid-19. Isso aí é a linguagem da grande mídia para tocar terrorismo na sociedade. Algo que o Bolsonaro vem combatendo há muito tempo. Claro que isso não foi muito bem recebido pelo governo, que cobrou do Pujol, comandante do Exército, cobrou uma punição do general, e o Pujol, pelas fontes, se recusou a punir o general pelo corporativismo, recebeu o apoio do Fernando Azevedo. Então isso aí também foi outro fator outros que contribuiu para o Bolsonaro tomar essa decisão. Para os apoiadores do Bolsonaro, de modo geral, não perdem nada, afinal de contas, esses generais que estão saindo são aqueles generais que se recusam a cumprir o seu dever institucional de defesa da pátria. Para eles, as instituições estão funcionando, não é? Embora vendo comerciantes sendo presos, cidadãos de bem sendo presos, policial sendo fuzilados no meio da rua por seus colegas de trabalho, não é? Em nome de decretos ditatoriais de governadores de extrema esquerda, tipo Rui Costa. Quanto a esses generais, vão tarde, certamente não deixarão nenhum legado. Haja visto, a sociedade hoje grita por socorro e não tiveram a devida resposta desses generais que deveriam, pelo menos, apoiar o presidente da República no momento de tanta instabilidade, de tanta ameaça interna e externa. Quando eu digo interna, me refiro principalmente ao Supremo Tribunal Federal, que constitui a origem de tudo isso. Uma vez ele tirou a autoridade do governo Bolsonaro, engessou, delegando autonomia aos governadores e prefeitos para tomarem medidas pertinentes à pandemia. E dessa forma surgiram os decretos dos municípios, dos estados, que vai contra a Constituição, suprimindo o direito de ir e vir do povo brasileiro, não é? Temos aí lojas sendo fechadas, o trabalhador impedido de trabalhar, pessoas sendo presas e ameaçadas dentro dos seus próprios lares, algo que só poderia acontecer num estado de defesa ou num estado de sítio, que está no artigo 136 e 137 da Constituição. Então, foi um grande dia. Amanhã, 31 de março, dia em que o Brasil se livrou dos comunistas em 64, pelo menos por um bom período, durante 20, 21 anos, no regime militar. Os presidentes militares trouxeram de volta a estabilidade política, econômica e social. A história, claro, foi contada contrária, distorcida, denominando este período como ditadura militar. Mas vale salientar que nunca houve ditadura militar no Brasil. Não temos nenhum ditador. Temos um período governado por 5 presidentes militares eleitos no Congresso Nacional, de forma indireta, pelos representantes do povo. Tinha o partido de situação e de oposição, no caso a Arena e o MDB. A cultura nunca foi tão incentivada, tiveram vários momentos culturais durante este período, não é? Já no final, com o Figueiredo, os exilados ganharam anistia, retornaram ao Brasil e foi entregue de forma pacífica, devolvido o poder aos civis. Então, essa versão de ditadura é conversa de esquerdistas que não se conformam com a ordem democrática, com a república, que os militares conseguiram colocar a ordem na casa. Um abraço a todos, pessoal, e amanhã é dia de ir para a frente dos quartéis. Vamos cobrar dos generais, dos demais generais, um posicionamento, haja visto a população grita por socorro. Um abraço a todos e até amanhã.